A entrega incondicional, de Michael A. Singer, áudio 26. Abrindo o chakra do coração. Não havia como colocar o gênio de volta na garrafa. Entre retiros, meus livros, minhas aulas e o templo, estávamos no mapa para as pessoas interessadas em yoga e no movimento da nova era. Pensei que a organização de retiros para mestres espirituais, visitantes, era mesmo o que deveríamos fazer, porque eu continuava recebendo pedidos um depois do outro. Antes mesmo de o templo estar pronto, eu tinha aceitado a responsabilidade de patrocinar outro retiro para um mestre espiritual do qual nunca tinha ouvido falar. O destino determinaria que esse mestre seria uma parte importante da minha vida pelos anos que viriam. Amrit Desai era diferente dos nossos outros visitantes indianos. Ele morava nos Estados Unidos havia muitos anos e tinha uma grande comunidade espiritual no norte. Quando chegou ao templo, fiquei surpreso ao ver quantas pessoas ele atraía. No encontro da primeira noite, o templo ficou completamente lotado. Depois do programa, que foi muito poderoso, me peguei intrigado com a energia de Amrit. Eu queria entender como uma energia tão grande podia emanar de uma pessoa, especialmente porque ele nem mesmo havia tocado em ninguém. Então fui tomado de certa ousadia. Pensei que ele era um hóspede da nossa casa e um bom anfitrião se certificaria de cuidar bem dos convidados. Respirei fundo e fui até o quarto de hóspedes para onde Amrit havia ido. Ele parecia estar meditando. Então entrei rapidamente e me sentei ao seu lado. No momento em que me sentei, foi como se pudesse sentir algo parecido com o que ele estava sentindo. O fluxo de energia dentro de mim aumentou significativamente e eu senti que tinha sido jogado num oceano de amor. Foi uma experiência profundamente espiritual. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, então ele se virou para mim e disse: "Não faço mais isso." Em seguida colocou a mão direita acima da minha testa. Na mesma hora senti um fluxo suave de energia quente passando para o meu corpo. O fluxo era de um poder extraordinário. E fiquei totalmente hipnotizado pela beleza da experiência. Dava para sentir a energia crescendo dentro de mim e subindo para o meu coração. Aquilo preencheu meu coração cada vez mais, até ele explodir e se abrir. Nunca senti tanto amor em toda a minha vida. Fui totalmente dominado pelo fluxo de energia que emanava da mão dele. Me atravessava e depois jorrava da área do meu coração aberto. Quando Amrit afastou a mão da minha testa, eu estava tão repleto de energia que não conseguia me mexer. Quando tentei enfim me levantar, senti que havia um poderoso campo magnético preso ao meu corpo. Não conseguia falar, então não disse nada a Amrit enquanto eu saía do quarto. Nas horas seguintes, o campo de energia ao redor do meu corpo foi lentamente recolhido de volta para o coração. Evitei tocar qualquer pessoa porque notei que o contato parecia aterrar essa energia. Por fim, o campo exterior sumiu, mas não o fluxo interior. Um canal tinha sido aberto no meu coração e um fluxo quente de energia passava por ele. Assim como a poderosa meditação na floresta havia deixado um fluxo de energia que sempre subia até o ponto entre minhas sobrancelhas, o toque da mão de Amrit deixou um lindo fluxo de energia sempre passando pelo meu coração. Faz mais de 35 anos, e esses fluxos de energia jamais desapareceram, nem mesmo por um momento. Às vezes são mais fortes, às vezes são menos, mas sempre estão ali. O simples toque da mão de Amrit havia aberto permanentemente meu chakra do coração. Como quis o universo, a visita de Amrit também teve uma influência duradoura sobre a nossa vida. Assim como Mataji havia levantado o assunto de construir um templo na minha propriedade, Amrit encorajou as pessoas a irem ao templo regularmente para meditações diárias. Ele jamais me perguntou o que eu achava disso, e eu quase morria cada vez que ele encorajava as pessoas a fazer suas práticas cotidianas no meu terreno. Esse experimento de entrega estava roubando minha vida. As sessões de meditação pela manhã e no fim da tarde eram sagradas para mim. Eu não tinha o menor interesse em compartilhá-las com outras pessoas. Amrit não somente convidava os outros, ele me disse especificamente que eu deveria apoiá-los em suas práticas cotidianas, encontrando-me com eles todas as manhãs e todo fim de tarde. Mais uma vez, a vida não estava pedindo, ela estava mandando.
Lembrei que eu tinha me esforçado ao máximo para me libertar de mim mesmo ao longo dos anos. Eu havia decidido encontrar outro caminho que não tivesse minha mente como conselheira espiritual. Compartilhar meu tempo de meditação com outras pessoas era apenas o próximo passo na dança com a vida que ia se desenrolando. A essa altura, eu já enxergava um padrão. Eu estava sendo continuamente jogado de cabeça numa vida centrada em servir ao crescimento espiritual de outras pessoas, não o meu próprio. Eu jamais teria decidido fazer isso de maneira consciente. Eu não era sábio nem altruísta o bastante para tomar uma decisão assim. Foi simplesmente o fruto de eu ter decidido me entregar à vida, e era nessa direção que ela me levava. Quando eu estava construindo o templo, minha mente ficava dizendo que aquilo era uma idiotice. Ir à minha propriedade aos domingos era apenas uma moda passageira. Logo eu ficaria com um edifício vazio no terreno. Ignorei todo esse falatório negativo e apenas continuei construindo. Depois de um tempo, quando o templo já era usado todos os dias, de manhã e à tarde, refleti sobre esses pensamentos. Agora reflito sobre eles mais ainda, mas com o dom da visão retrospectiva. Todas as manhãs de domingo, por mais de 35 anos, entre 70 e 80 pessoas chegavam a este templo no meio da floresta. Nunca fizemos divulgação, não há placas mostrando o caminho, mas as pessoas continuam vindo toda semana. Do mesmo modo, sempre aparecem para as minhas palestras nas noites de segunda e quinta-feira e para o restante dos nossos programas. Parece que a vida sabia exatamente o que estava fazendo e, como sempre, minha mente não sabia de nada.